Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Senado aprovou um projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e cria um capítulo no Código Penal com os crimes contra a democracia. O projeto é de autoria do deputado Hélio Bicudo, foi apresentado em 1991 e foi relatado aqui no Senado pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que está aqui conosco. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Argumento. Satisfação é minha estar aqui. Senador, a Lei de Segurança Nacional é uma lei antiga, né? Uma lei da época da ditadura. O que ela previa e por que era tão necessário revogar essa lei? Bom, essa lei ela substituiu o ato institucional número 5 e ela tinha como principal característica tipos penais abertos que permitia qualquer tipo de interpretação, desde abuso desacato à autoridade, coisas que não faz sentido numa democracia, né? Então, ela representava uma certa posição autoritária do Estado em relação ao cidadão e em relação às instituições democráticas como um todo. Então, a revogação dela é importante para a gente recolocar no debate institucional brasileiro um novo instrumento que possa regular as relações entre o Estado e a sociedade numa democracia plena. Por isso que a gente revoga e cria o título 12 no Código de Processo Penal, aí tipificando quais são os crimes que atentam contra o Estado democrático de direito, né? E quais são esses crimes? Nós temos o crime de atentado à soberania, que é negociar com o governo ou grupo estrangeiro em desfavor do Brasil. Atentado à integridade nacional, são crimes voltados para a separação do território nacional. Crime de espionagem, né, que ele já se auto-explica. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aqui é tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, o que nós vimos com o Daniel Silveira, né, que foi uma tentativa, uma agressão a um poder constituído, tentando usurpar ou tirar a prerrogativa que esse poder, o legislativo, o executivo ou o judiciário, tem no Estado de Direito, no Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado é um outro crime. Interrupção do processo eleitoral, ou seja, tentar interromper com força ou com abuso, com uso de força ou por qualquer meio violento o curso de um processo eleitoral é um crime contra o Estado Democrático de Direito. Comunicação enganosa em massa, que é promover ou financiar pessoalmente ou por intermédio de interposta pessoa mediante uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privado, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabem verídico, capazes de comprometer o processo eleitoral, que por exemplo, na eleição de 2018, foram divulgados fatos que influenciaram o eleitor. E isso compromete a compreensão do eleitor sobre os candidatos e as propostas do candidato e acaba interferindo na rigidez do processo democrático. Então, esse é a violência política, né? Restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência física, sexual, psicológica ou exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, também é um crime contra o Estado Democrático de Direito. Aqui, neste caso, um partido político pode entrar subsidiariamente ao Ministério Público com ação, crime de sabotagem e atentado a direito de manifestação, que é uma grande inovação e que foi um dos temas mais questionados pela base do governo. Por quê? Numa sociedade democrática, a população vai se organizar através de atos públicos para reivindicar consolidação de direitos, né? Ou o direito à saúde decorreu de quê? Da luta da sociedade, manifestações pacíficas, o direito à moradia, o direito à educação, o direito ao transporte, ou seja, são conquistas decorrentes da luta da sociedade. Então,
para isso houve organização de pessoas em associações, sindicatos, grupos que se associaram para reivindicar coletivamente determinada demanda, ou seja, levar determinada demanda ao Estado para que isso se transformasse num direito que conforma e materializa a cidadania do povo brasileiro, que está escrito hoje na Constituição Federal. E é óbvio que essa é uma luta permanente que a sociedade tem que manter. Por isso, esse foi um dos temas mais complexos, porque parte da base do governo vê manifestação social como uma ameaça. Ela não é uma ameaça em si, ela é um direito livre de uma sociedade livre e democrática. A livre manifestação, ela tem que ser protegida, inclusive, pelo Estado. Senador, o que deixou de ser crime? Deixou de ser crime, por exemplo, no caso, tudo aquilo que estava na Lei de Segurança Nacional, como, por exemplo, você interpelar uma autoridade pessoalmente, numa conversa, se ele entendesse que você estava desacatando, crime de desacato deixa de ser um crime, certo? Porque os tipos penais que existiam na Lei de Segurança Nacional, eles eram tipos penais abertos que permitiam a interpretação livre de quem aplicava ou de quem solicitava a aplicação da lei. Então, por exemplo, desacato à autoridade deixa de ser um crime com pena, com reclusão, manifestar opinião, como, por exemplo, aqui em Brasília, teve um ativista que ficou preso alguns meses, eu me esqueci o nome dele, por manifestar opinião, né, contra o governo. Então, a livre manifestação e a livre expressão do cidadão ou de organizações deixa de se tornar um crime, desde que não agrida, desde que isso não seja um atentado violento às instituições democráticas. O que é um atentado violento? Desferir algum tipo de agressão do ponto de vista físico a uma representação institucional, ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a nova lei, ela elimina toda essa possibilidade de interpretação que coíbe a livre manifestação e a liberdade de expressão, que ficava, de certa maneira, a cargo da interpretação do agente público, certo? E a gente define quais são os tipos penais que podem enquadrar, que pode ser considerado crime, com penas previamente definidas, garantindo, inclusive, a manifestação livre e garantindo a manifestação livre da imprensa, a manifestação livre de todos que formam opinião no país. Senador, o projeto sendo sancionado pelo presidente da República, há vários, hoje, processos e investigações acontecendo em função, inclusive, dessa Lei de Segurança Nacional, como é o caso até que o senhor citou na sessão do Felipe Neto e também do Daniel Silveira, que foi... Nesse caso, como fica a situação dessas pessoas que estão sendo investigadas e no caso do Daniel Silveira, que está preso? Esse tipo penal que tentaram enquadrar o Felipe Neto, ele deixa de existir. No caso do Daniel Silveira, requer uma interpretação mais profunda, porque ele atentou violentamente contra as instituições democráticas, né? Ele disse que ia matar, ele disse que tinha que fechar, ele disse que é um ato violento contra o Estado Democrático de Direito e contra as instituições democráticas. Então, aqueles crimes que foram enquadrados, ou aquelas condutas enquadradas na Lei de Segurança Nacional, que deixam de ser tipificadas na nova lei, que podemos chamar de defesa do Estado Democrático de Direito, se não está tipificado, vão ser extintos automaticamente. E aqueles casos que podem ser enquadrados na nova tipificação permanecerão, só que agora com uma definição clara de qual é a pena que uma pessoa que tenha ou que
que tem uma conduta que é criminosa, como, por exemplo, atacar uma instituição republicana, promover um ato com objetivo de golpe, instigar as Forças Armadas a dar um golpe, certo? Tudo isso passa a ser tipificado e isso passa a ter uma pena prevista na nova lei, no projeto de lei 2108 de 2021. Senador, durante a sessão foi mencionado muito pelos senadores que o desfile, né, de tanques que houve, das Forças Armadas que houve no dia da votação, inclusive votações importantes aqui no Congresso. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa situação que aconteceu. Bom, primeiro, as Forças Armadas fazerem manobras, elas são absolutamente naturais. A questão é o presidente da República tentar usar isso como forma de intimidar ou de tentar mostrar que tem ao lado dele uma força militar para fins políticos. Isso é uma ação reprovável e uma ação que dialoga com a nova lei. Ou seja, quando um ministro diz que um processo que, se não for de determinada forma, o modo de eleição, não haverá eleições, ele está cometendo um crime de atentado violento contra o processo eleitoral, que tem uma pena. Percebe? Então, o ministro Braga Neto, por exemplo, na vigência dessa lei, ele teria incorrido num crime que está previsto nessa lei. Senador, a expectativa de sanção e veto dessa proposta? Olha, eu creio que o governo, no plenário, o que mais incomodou o governo foi a livre manifestação e a garantia que o Estado tem que dar para a livre manifestação. E as penas para quem impede de forma violenta, inclusive a força policial, militar, que impede de maneira violenta uma manifestação pacífica de ocorrer. Então, talvez esse seja o ponto mais nevrálgico que deva ser vetado pelo governo, mas aí cabe ao Congresso avaliar esse veto e derrubar esse veto, até porque na Câmara houve maioria esmagadora em apoio ao projeto e no Senado, apesar desse tema ter sido um tema que a gente teve uma vitória relativamente apertada, mas a gente venceu todo o debate. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.